Vamos nos colocar de pé. E vamos trazer agora o momento da palavra. Diego Rafael. Roberto, ora por Diego. Vamos orar para Diego. Levantando nossas mãos aqui do seu servo. A mensagem está no coração dele já. Que o Senhor venha ministrar no seu coração. Senhor Jesus, nesse momento apresentando o seu servo, Diego. E vem encher da tua presença, porque já está aqui já. Buscando a tua presença, está buscando o conhecimento, a direção da palavra, da mensagem que está no seu coração já. Venha ministrar no seu coração dele, Jesus, aquilo que nós queremos ouvir da tua parte. Entregamos na mão de Diego, nas tuas mãos, entregamos e agradecemos em nome de Jesus, um momento de gratidão. Amém? Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. É uma alegria estarmos aqui. Prometemos ser breve. Eu acho que tudo que foi feito aqui nesta noite já demonstrou bastante, né, que a presença de Deus está aqui neste lugar. E eu tenho certeza que a palavra que vai vir agora a teu coração, ela vai impactar bastante. Eu tenho certeza que você sai daqui muito abençoado. Amém? E abrindo nossas Bíblias aí em 1 Coríntios 1, no versículo 25. 1 Coríntios 1, 25. Vai ser onde a gente vai meditar hoje, uma meditação rápida e objetiva. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai falar bastante ao teu coração. Todos acharam? 1 Coríntios 1, 25 vai dizer assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O 26, porque bem verdes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Aí vem o versículo chave da meditação de hoje. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E o 28 vai dizer assim: e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a Ele. A gente vai parar por aqui um pouco. Vamos lá. Marcílio citou agora há pouco, né? Visto como loucos, mas está aqui, viu, de fato, na Bíblia, né? Nosso próprio Deus, através do apóstolo Paulo, ele menciona, né? Que a gente tem circunstâncias, né, em que a sabedoria e a grandeza, né, do nosso Deus, elas ficam ocultas ou são incompreensivas, mas para os homens, né? Mas aí o fato de seus propósitos, né, todo o propósito aí que vem da parte de Deus, ele não está assim bem explícito, isso não quer dizer que está havendo fraqueza por parte da pessoa, por parte de Deus. Deus ele age na vida de uma pessoa de maneira sábia, né? De maneira sábia e infinitamente superior às suas criaturas. E quando a gente fala as suas criaturas, é tudo que ele criou, desde o ser humano, né, até tudo que tem na terra e é tudo que nele há. Então, no início de uma obra, quando Deus ele começa a agir na vida de uma pessoa, você fica meio assim que sem entender, fica meio que indecifrável, né? Você não consegue ali entender o que é que Deus está fazendo, o que é que Deus está agindo, mas você sabe de uma coisa: o início da obra de Deus na vida de alguém, ele pode parecer assim meio confuso, mas o final é glorioso. Então, um exemplo disso que a gente viu foi quando o nosso próprio Deus ele mandou o seu Filho, nosso Senhor Jesus, né? Como homem à terra. E aí deixou ele morrer na cruz. Entenda agora onde é que a gente quer chegar. Você veja, qual era o plano de salvação? Enviar Cristo para morrer pelos nossos pecados. Mas quem viveu aquela época achava o quê? Disse, não, se ele é filho de Deus, Deus só pode ser louco, deixar o filho morrer numa cruz, numa morte cruel daquela. Mas a gente pode até pensar assim que quem viveu aquela época pode dizer assim, eu acho que foi uma insensatez, né? Porque aos olhos humanos, lá quem estava ali naquele dia
dia, está chegando a época que a gente medita bastante nisso, né? Que é essa época agora de Semana Santa. Quem estava ali naquele dia da crucificação achava que Jesus Cristo não podia salvar nem assim, né? Porém, aquela loucura, né, entre aspas, de Deus, foi o ato mais sublime que ele teve em prol da salvação da humanidade. Ou seja, ele entregou o filho dele, né, para poder salvar toda uma nação, uma multidão de pecadores. Então você começa a entender aqui o que as cartas, né, de Paulo aos Coríntios começam a dizer, que muitas das vezes, eu quero trazer essa reflexão para vocês aqui hoje, que muitas das vezes a obra de Deus na tua vida, ela pode estar parecendo complexa, ela pode estar parecendo confusa e você aí não está entendendo aquilo que Deus quer falar para você, aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então veja, se com Ele que é o próprio Deus, Ele fez muita gente se confundir e achar que Jesus ali na cruz não conseguia nem se salvar, mas aí quando no final o que é que aconteceu? O maior plano de salvação que essa terra já viu, que foi quando Deus entregou o Filho dele na cruz para salvar a minha e a tua vida, e Ele está vivo aqui hoje para salvar não só nós, né, que já estamos, vamos dizer assim, salvos e aos pés da cruz, como também a salvação que entra hoje na tua casa, na tua família. Então muitas das vezes a gente pensa que, ai meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor deseja para a minha vida? Deseja como plano? Eu estou achando tão confuso, estou achando tão complexo, mas lembre-se, quanto mais complexo tiver o trabalhar de Deus na tua vida, quanto mais difícil tiver os planos dele em você, porque tenha certeza que uma grande vitória ela está a caminho. Uma grande vitória está vindo a teu alcance. E é preciso que você passe por esse processo para você poder conquistar de Deus aquilo que Ele quer para a tua vida. Isso aí exige perseverança. E isso aí a gente vê o quê? Mais lá na frente, quando a gente passa a analisar mais as Escrituras, no versículo 30 vai te dizer o seguinte, olha só: mas vós sois deles, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. E o 31 vai dizer assim: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E aí, completando tudo isso que vem se falando, né? As Escrituras dizem o quê? Que a glória deve ser dada somente ao nosso Deus, a nosso Altíssimo, né? Então, o ser humano que não é autossuficiente, que não é um Deus, né? Não é um Deus vivo que salva, que cura, que liberta. O ser humano ele precisa de Deus, não só para sustentar a sua vida no dia a dia, mas também para conduzi-lo à vida eterna. Então a gente sabe que passando pela luta, passando pela prova, passando pela provação, a gente precisa estar firme e forte com o nosso Deus. Precisamos estar glorificando e se gloriando com Ele dia após dia. Porque quando a pessoa conhece a Deus verdadeiramente, ela compreende que a sua vida é para glorificar a Deus. Em tudo, em todas as áreas, a sua vida é para glorificar ao nome do Senhor. A sua família é para glorificar o Senhor. A sua casa, o seu trabalho, os seus afazeres, a sua saúde é para glorificar. E quando você passa a humildemente reconhecer isso, não importa se você não tem talento, se você não tem habilidade, se você não tem algo assim comparável a alguma coisa grande. O que Deus quer de você é de fato um adorador sincero, um adorador que está em espírito e em verdade, porque ele analisa desde o tempo, como a gente falou agora há pouco, é uma linha do tempo que você veio da preparação que Ele fez na sua vida, daquilo ali que Ele fez você passar e suportar todas as provas, todas as lutas, suportar o tempo dele na sua vida, e aí você conquista a principal habilidade, que é glorificar o nome do nosso Senhor para todo sempre. Por isso, aquele que é de Cristo, ele não dá glórias a si mesmo, ele não louva a si mesmo, ele glorifica apenas o nome do nosso Senhor Jesus. E quando ele faz isso, a sua vida passa a ser a própria glória, a própria bênção, porque está lá, a gente volta um pouco, né, na promessa do 27, porque quando ele fala, escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, ele quer dizer o seguinte, que os critérios de escolha de Deus para
firmar o seu compromisso com Ele na terra, não é os critérios que os humanos usam para querer colocar alguém em status, colocar alguém em posição de grandeza. Você vê que, por exemplo, antigamente, né, os intelectuais gregos, eles tinham com as pessoas de pouca instrução como inaptas e desinformadas. Mas hoje, eu quero te dizer o seguinte, que não importa o seu grau de instrução, não importa a sua condição financeira, não importa aquilo que você seja, Deus, Ele te quer do mesmo jeito, Ele quer cumprir esse plano dEle na tua vida da mesma forma. Ele não faz distinção se você é uma autoridade ou se você é um analfabeto, se você é negro ou se é branco, se é pobre ou se é rico. A tua alma, ela tem um valor só e é um valor imensurável para Deus. Qualquer alma é valiosa. Qualquer alma é preciosa. Ele enxerga o íntimo de cada um e se revela aos mais simples. Mas essa simplicidade que a gente fala é aquela pessoa que o quê? A gente falou agora há pouco, veja como a palavra se encaixa. A gente falou primeiramente do plano de Deus e do que você passa para ser aprovado. Depois a gente foi para o final, que disse o quê? Você tem que glorificar o nome de Deus e ter Ele sempre em primeiro lugar. E agora se encaixa com o tema central, que é o 27, né? Por quê? Ele escolhe os humildes, mas ele está falando do humilde que se humilha na presença dele, daquele que se derrama na presença do Senhor, daquele que reconhece que sem o nosso Deus não é nada, aquele que se entrega, aquele que se humilha, aquele que se coloca, porque ele busca quem o agrada, ele busca quem o serve. Então, quando ele chama e escolhe pessoas humildes de espírito, ele está evidenciando que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele simplesmente quer ser o único adorado. Ele quer ser o único exaltado. Então, o êxito que a gente obtém perante ao nosso Deus é quando a gente atribui toda a honra e toda a glória somente ao nosso Deus, aquele que enviou o Senhor Jesus Cristo para salvar a minha e a tua vida, aquele que enviou o nosso Senhor Jesus Cristo para cuidar da tua casa, da tua saúde, para cuidar da tua família, para cuidar das tuas dores, para que o que? Como disse aqui, ó, no versículo 31, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, quando a gente chega a esse nível de maturidade espiritual, que a gente passa por um momento onde Deus nos prepara para sermos dele, e aí a gente não entende o plano dele, mas lá na frente a gente vê que ele quis escolher essas coisas loucas, e quando ele fala essas coisas loucas, é simplesmente as pessoas humildes de coração, as pessoas que se gloriam nele. Amém? Então que você possa hoje refletir o quanto você tem se humilhado na presença de Deus, o quanto você tem carregado essa humildade. Será que, por exemplo, a sua posição social hoje permite você se colocar na presença de Deus, você se colocar como uma pessoa que adora, que busca? Ele tem um plano maravilhoso para você. Ele tem um plano maravilhoso de salvação para a tua casa, para a tua família, para os teus próximos. Ele quer abençoar a tua saúde, ele quer abençoar as tuas finanças, ele quer te dar a bênção por completo, mas ele está esperando esse louco. Aí eu fico com uma pergunta para fechar: você é louco? Já que entendeu? Você quer ser esse louco, Marcílio? Esse louco que foi citado aqui agora? Você quer ser esse louco, Roberto? Todos aqui, Alexandre, quer ser esse louco? Quando a gente está falando de ser esse louco, pessoal, é simplesmente aquilo aqui que é retratado. As pessoas humildes de espírito, as pessoas que se derramam na presença de Deus. Eu quero ser esse louco. Espero que todos vocês também queiram ser esse tipo de adorador, esse tipo de pessoa que busca a Deus. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, que você possa cada dia mais e mais ser cheio da presença de Deus e buscar Ele dia após dia. E não tenha vergonha, pode dizer: eu quero ser esse louco, Deus, mas esse louco por Ti, que Te adora e que Te exalta e Te glorifica em todas as áreas da minha vida. Amém?